Há uma perspectiva interessante nesse contexto aqui, que dentre todos os juízes, a única pessoa que de fato teve uma missão, ou que de fato exerceu essa perspectiva de juíza, de direito, foi Débora, e não outra pessoa. Nós conhecemos outros juízes que a Bíblia relata, mas eles eram como se fossem figuras públicas, pessoas que estavam no fronte de guerra, mas no contexto da palavra de juizado, de juiz, de dar decisões, é Débora que se enquadra na maior ou na sua realidade. Débora, ela também era uma mulher de intimidade com Deus. Débora orientou Baraque para que comandasse uma incursão, quer dizer, um avanço, um ataque ao exército de Sísera, para libertar o povo de Israel de uma opressão comandada por este homem que já durava por volta de 20 anos. E tudo isso debaixo da orientação de Deus, e também levando o povo de Israel a voltar as atenções ao Senhor, pois estavam vivendo este cativeiro devido à distância que estavam de Deus. E aí, Débora, nesse momento, ela lança sobre Baraque uma profecia, algo que Deus colocou no seu coração, devido ao tamanho, à relação de intimidade que essa mulher tinha com o Senhor. Agora, para não ser diferente, Débora era uma mulher de coragem. Débora, ela vai juntamente com Baraque para a guerra. Na verdade, Baraque, quando ele recebe a informação de Débora, de que ele precisava ir e fazer a incursão contra Sísera, o que Baraque fala para Débora? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Houve uma condição, houve uma perspectiva de condicionamento para que ela pudesse estar ao lado dele, liderando o povo de Israel numa guerra, algo que era completamente inusitado e inédito para aquele tempo. Só que por conta dessa realidade, a própria Débora fala o seguinte: por conta desse seu posicionamento, a vitória sobre esse homem não vai acontecer com você, vai acontecer com uma outra mulher. E aí tem uma outra mulher nessa história toda que vai fazer o serviço completo lá no final, depois a gente pode ver. Há um contexto também que Débora era uma mulher criativa e alegre, porque logo após a vitória do seu povo, junto com Baraque, ela compõe um cântico de alegria, contando como Deus havia conduzido o seu povo à vitória. Então, além de corajosa, além de líder, além de alguém que tinha discernimento para decidir algumas coisas, ela também era criativa, usava da sua criatividade para honrar ao Senhor. E Débora foi uma mulher que conduziu o seu povo para um tempo de paz. Ao final desse texto, o autor faz a questão de mencionar que aquele povo, naquele momento e contexto em que Débora estava ali trabalhando, ministrando sobre o povo de Israel, houve um período de 40 anos de paz. A própria história da Débora, ou de Débora, com certeza já nos motiva, já nos impulsiona para buscar a viver uma vida vitoriosa. A própria maneira como ela lidou com as suas adversidades, com os seus problemas, com as suas limitações, e principalmente dentro da sua cultura, a gente já vê o quanto que a gente pode ser influenciado por ela, e a partir dessa influência de Débora, a gente encontrar na perspectiva, na característica, na vida de Débora,
algumas decisões, algumas chaves que nos farão viver sim uma vida vitoriosa. Características como sabedoria, amor, fé, coragem, nos ajudam a entender um pouco sobre a forma como Deus usa pessoas comuns na realização dos seus grandiosos projetos. Mas a pergunta é pertinente e curiosos ficamos para saber: como podemos ter sucesso em nossa vida? Como podemos enfrentar os desafios que temos todos os dias, dia a dia? Baseado na história de Débora, gostaria de que você entendesse, nesse momento, pelo menos 3 atitudes que devemos ter para alcançar uma vida vitoriosa, para a gente mudar a chave na nossa mente, para que a gente possa começar a viver naquilo que Deus já colocou disponível para nós, uma vida sob uma perspectiva vitoriosa. A primeira coisa, em primeiro lugar, a primeira chave que a gente precisa para a gente virar esse momento da nossa existência é: fortaleça o seu caráter. Fortaleça o seu caráter. Querendo ou não, preste bem atenção nessa frase que eu vou terminar com uma pergunta. Querendo ou não, o que somos sempre vai prevalecer em relação ao que temos. Na discussão entre ser e ter, se formos coerentes, veremos que alguns têm sem ser, mas nunca quem é deixa de ter. Quem é você? Pegou a visão? Vou ler de novo porque é um pouco quebrado, mas eu vou ler de novo para você. Querendo ou não, o que somos sempre vai prevalecer em relação ao que temos. Na discussão entre ser e ter, se formos coerentes, veremos que alguns têm sem ser, mas nunca quem é deixa de ter. Quem somos nós nessa caminhada? Somos os que somos ou somos o que temos? Paulo também nos ensina a seguinte questão: procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Há algo que é imprescindível para a nossa caminhada, seja a idade que a gente tiver, seja o momento que estivermos, seja o contexto de vida que estamos inseridos, a palavra é o que vai formatar, é o que vai conduzir, é o que vai lapidar o nosso caráter. Tenho aprendido que caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Quem é você quando você está sozinho vendo a sua TV? Quem é você quando você está sozinho no seu quarto, no seu laptop, no seu celular, nas viagens que você faz? O que é que move você? O que é que move você quando você está sozinho? O que move você são as circunstâncias ou é o seu caráter? O que te move são as circunstâncias ou o que te move é o caráter? E aí eu pensei em algumas características de pessoas que são movidas pelas circunstâncias e pessoas que são movidas pelo caráter. E eu quero trazer isso para você, para que você possa fazer uma reflexão pessoal, para que você possa chegar ao final desse texto e perceber, de fato eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, porque eu estou sendo direcionado por um lado e não pelo outro. Porque em via de regra, o nosso povo, a maneira como somos conduzidos é para que a gente seja pessoas dirigidas por circunstâncias. E é só ver como que as coisas são conduzidas pela mídia. A mídia vai conduzindo a cabeça da gente, a formatar a períodos, a circunstâncias.
ela já se desligou do Natal, agora ela está empurrando goela abaixo, que vem o carnaval, e bota tudo na TV sobre carnaval, e aí você já não consegue mais, quem assiste ainda, você não tem nem condição de assistir mais, porque é tudo voltado para isso, porque há uma perspectiva comercial, há um ganho financeiro sobre isso, e a gente é conduzido pelas circunstâncias. E aí somos conduzidos a fazer o que der na cabeça, a fazer qualquer coisa, a perder o nosso caráter em 4 dias. Poxa, 4 dias só, o que tem a ver? Mas tem tudo a ver quando pessoas são direcionadas por caráter. Olha só, olha as características e você reflita sobre a sua vida. As pessoas dirigidas pelas circunstâncias, elas movem-se por emoções. E as pessoas dirigidas por caráter são movidas por responsabilidades. As pessoas dirigidas pelas circunstâncias fazem quando se sentem bem. E as que são movidas pelo caráter fazem para se sentirem bem. As pessoas que são movidas pelas circunstâncias são controladas por urgências. E as conduzidas pelo caráter, elas são conduzidas por prioridades. São controladas, por prioridades. Pelas circunstâncias, essas pessoas procuram desculpas. E as que são dirigidas pelo caráter procuram soluções. As que são dirigidas pelas circunstâncias são influenciadas pelo exterior, mas as que são dirigidas pelo caráter são influenciadas pelo interior. As pessoas que são dirigidas pelas circunstâncias param na dificuldade. As pessoas dirigidas pelo caráter continuam apesar da dificuldade. As pessoas que são dirigidas pelas circunstâncias vivem resmungando. E as pessoas que são dirigidas pelo caráter vivem celebrando. É possível a gente chegar a uma conclusão sobre a nossa vida? Eu creio que não dá para a gente chegar aqui e falar assim, eu sou totalmente dirigido pelo caráter, pastor. Falar, irmão, que benção, porque eu não sou não. Tem hora que eu sou, às vezes, guiado pelas circunstâncias, porque somos seres humanos. Ninguém aqui tem sangue azul, igual quando era criança, né? Coca-Cola que sai da veia, né? Sangue mesmo. E nós, eventualmente, somos dirigidos pelas circunstâncias. Mas o que a gente precisa buscar na nossa vida é ser pessoas que são dirigidas pelo caráter. Talvez seja por isso. E aí, sabe quando alguém está se referindo sobre alguém? E aí você encontra aquela pessoa e passa alguém, e aí a pessoa fala assim, está vendo essa pessoa aí? Essa mulher aí? Mulher de caráter. Essa mulher é de caráter. Está vendo essa daí? Sabe o fulano? Fulano é de caráter ilibado. Já ouviu falar essa frase? Fulano tem um caráter ilibado. Quando a gente chega a essas conclusões, com certeza essas pessoas passaram por essa peneira que a gente leu aqui. E elas têm mais características que se relacionam com pessoas que buscam viver pelo caráter do que pelas circunstâncias. Para se alcançar a vitória, Débora tinha sua vida como exemplo para a sua família, para o seu povo, para os seus líderes. Se quisermos ser vitoriosos, precisamos fazer a mesma coisa, viver sobre o caráter do Senhor, viver sobre o caráter da nossa vida, do nosso dia a dia, sendo e mostrando às pessoas, esforçando-se por fazer o certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, para a gente mudar a chave, para viver uma vida vitoriosa, a gente precisa fortalecer o nosso caráter. A segunda coisa, firme-se na perseverança. Firme-se na perseverança. Queridos, eu não sei você,
mas em muitas oportunidades, a gente, de alguma forma, é tentado a desistir no meio do caminho. Principalmente aquelas promessas que a gente faz na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro. E aí você acorda no dia 31, se olha para o espelho e fala: esse ano, em 1º de janeiro, eu vou para a academia. Mas só na segunda-feira, né? E aí passa a semana toda, porque dia 1º não foi segundo, não sei o que, pá. Acho que até foi, né? Esse ano. Não, foi domingo. Aí, não, só domingo. Aí ano que vem ainda vai dar uma de chavada. Mas enfim, na primeira oportunidade, na primeira trincada que deu no músculo, aí já acabou. Não deu, não dá mais. Projetos de estudos que a gente começou e não terminou. Aquela obra lá da sua casa, que você começou naquele terreninho que você tem lá em Iguaba, e você não terminou ainda de fazer, sabe, coisas que a gente com o tempo, a gente vai decidindo, mas somos totalmente tentados a desistir, e ter dificuldades em permanecer. O que me chama a atenção é que Débora, ela poderia ter parado no meio do caminho, quando Baraque fala para ela assim: olha, eu entendo isso aí que você está falando. Sei que essa profecia é de Deus. Mas eu não vou para a guerra se você não for comigo. Nesse momento, Débora, ela poderia assumir uma prerrogativa que era comum para aquela época. Ela poderia dizer assim: ô Baraque, está esquecendo que mulher não vai para a guerra? Quem vai é homem? Ela poderia falar isso. Ela poderia dizer assim: não, eu tenho filhos para criar, não posso ir para a guerra, o meu esposo já vai. Ela poderia ter dito e ter falado qualquer coisa para fugir desse contexto, dessa realidade. Mas Débora, ela preferiu seguir. Ela não seguiu o caminho da desculpa. Ela seguiu o caminho de forma perseverante. Ela permaneceu. Ela confiava de maneira profunda de que Deus estava à frente de toda aquela situação e que Ele daria a vitória ao seu povo. Assim, querido, como Deus está à frente das tuas lutas e dará a você a vitória, mas você precisa tomar uma decisão de permanecer, de não desistir. Não há motivo para desanimar se você tem Jesus ao seu lado. Ainda que a gente fique fraco, não podemos desistir ou desanimar. Olha que interessante, pegando a partir de uma perspectiva comercial, para quem é da área de vendas aí, que precisa vender, que precisa fazer essa ação aí quase que todos os dias, full time. Existe uma pesquisa que é o seguinte, que diz o seguinte: 80% de todas as vendas são feitas depois da 5ª chamada ao cliente. 80% das vendas, de todas as vendas, são feitas depois da 5ª chamada ao cliente. Agora, olha o desdobramento dessa pergunta ou dessa afirmação. 45% de todos os vendedores fazem uma chamada e acabam riscando o nome do cliente em potencial. Ele ligou uma vez, a pessoa não atendeu, ou a pessoa disse não, ou alguma coisa, e ele já riscou e não ligou mais. 45% dos vendedores. 25% deles pararam depois da 2ª chamada. Então, ligou a primeira, deu ruim, ligou a segunda, deu ruim, ali não vai. Mas 12% deles pararam depois da 3ª chamada. E 10% deles foram apenas 10% dos vendedores que continuaram ligando. Conclusão da pesquisa: 80% das vendas são feitas por apenas 10%
dos vendedores perseverantes. Nós precisamos acreditar e continuar e fazer aquilo que o Senhor tem nos dado a fazer. Alguém disse que a diferença entre aquele que ganha e aquele que perde é que os primeiros persistem enquanto os outros desistem. Grandes realizações, isto é, as que valem a pena, elas só acontecem como fruto de pessoas que permaneceram. E a diferença entre quem sonha e um realizador é a persistência. Nós precisamos perseverar, persistir, não desanimar. Às vezes é difícil, gente, principalmente num contexto de liderança, na igreja, tem dias que são muito mais difíceis do que os outros. Como eu falei para vocês semana passada, na quinta-feira, retrasada, se é essa passada a outra, tivemos uma reunião com a diretoria, excelente, proveitosa, trabalhosa, porque a gente foi até 11 horas da noite acertando, conversando, se entendendo, uma reunião maravilhosa. Na madrugada, roubaram o corrimão. Então, é exatamente um dia para o outro. E aquilo que eu entendi para esse contexto foi o seguinte: isso aqui está acontecendo para tirar a alegria e o foco de vocês. Continuem a fazer o que está sendo feito, porque isso já está incomodando o inferno. Foi essa a resposta que eu entendi de Deus. Então, a diferença entre aqueles que sonham e entre aqueles que conseguem realizar é a persistência. Deus, Ele tem uma forma diferente de falar sobre isso, no mesmo contexto, e que foi traduzido por Paulo em 1 Coríntios 15, 58, que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler de novo? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Terceiro lugar, querido. Se a primeira coisa foi fortalecer o nosso caráter, a segunda é firmar-se na perseverança. Mas em terceiro lugar, a terceira chave, para a gente fechar a palavra dessa manhã: focalize nas vitórias. Focalize nas vitórias. E aí eu vou fazer um adendo: seja do tamanho que for. Entendeu? Focalize nas vitórias, seja ela o tamanho que for. Porque às vezes a gente dá valor àquela vitória que expõe a gente, que deixa a gente em evidência, que faz com que a gente seja conhecido, que as pessoas vibrem junto com você. Mas o que a gente percebe é que também aquelas pequenas vitórias do dia a dia, de um passo de algo pequeno que um filho fez e que para ele era muito difícil fazer, comemore, celebre. Se é algo que você precisa fazer para você romper com um vício, com alguma dificuldade, um mau hábito, e naquele dia você conseguiu vencer, celebre as pequenas vitórias, assim como as maiores. Olha o que diz em Juízes 4, de 6 a 7. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. O texto em si, ele fala sobre uma perspectiva até de emboscada, de algo que está sendo planejado pelo próprio Deus, para que esse rei que estava oprimindo o povo de Israel
fosse vencido. E ali também há uma realidade em que todo o seu exército ali, ele consegue ser dominado, ele foge e chega numa tenda. Quando ele chega nessa tenda, tem uma mulher ali, e ele fala: olá, eu sou conhecido do seu Senhor, daquele que manda aqui. E havia, né, aquele hábito de se receber as pessoas, de tratar bem as pessoas. Então aquela mulher, ela faz tudo aquilo que tinha que fazer, deu água, deu leite, deu comida. Ele ficou tranquilo, foi tirar um soninho da tarde, e acho que é Jael, se eu não me engano, ela vai lá, pega um prego, para você entender o que é, pega um martelo e dá uma martelada na testa dele. É isso mesmo, gente, o texto fala sobre, é isso aí. A Jael sabia do que estava acontecendo, e tudo isso foi para cumprir uma profecia que Deus havia dado a Débora, que Sísera não seria o elemento de vitória para Baraque, mas sim para uma mulher. Quando a gente lê, no primeiro momento, a gente acha que é Débora, que vai vencer, que vai ter essa vitória, fechando essa vitória do povo de Israel. Mas não, vai ser uma mulher simples, dentro de uma tenda, sem fazer esforço algum. Focalize nas vitórias. Primeiro, por quê? Porque as falhas sempre acontecem. Todos falham. Todos enfrentam lutas e dificuldades. E eu já falei aqui para vocês que nós vivemos um tempo onde as pessoas são avaliadas pelos erros e não pelo que acerta. Não é verdade? Nós avaliamos sempre com um peso mais exigente no erro que se comete e não nos acertos que se cometeram. Mas nós não precisamos viver focalizados nos fracassos. O fato da gente falhar não significa que a gente tem que valorizar a falha. A gente tem que entendê-la, tirar as lições e continuar. Há uma frase interessante que diz o seguinte: escreva as lembranças do seu fracasso na areia e as lembranças de suas vitórias numa pedra. A ideia de que quando a gente escreve, a gente até lembra de mais coisas quando a gente escreve, mas quando a gente escreve os nossos fracassos na areia, a água vai vir, vai passar, e vão levar todas elas, mas aquilo que está escrito na rocha fica registrado. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo declarou: esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, avance para as que estão diante dele. Claro que ele não esquecia as coisas a ponto de, aqui eu estou falando de Paulo, claro que ele não esquecia as coisas a ponto de não se lembrar mais delas. E eu não sei se você já viu um filme cristão, um filme sobre a vida de Paulo. Vocês já viram? No qual o personagem é bem careca, magrinho, os olhos claros, né? Personagem ali, o ator, ele é assim. E naquele filme sempre se reporta os pensamentos de Paulo sobre as pessoas que ele assassinou ou que ele conduziu à morte por conta de questões religiosas. Então trouxe para a gente uma perspectiva humana de Paulo, de que possivelmente aquilo que, quando ele fala que esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, dá-se a ideia de que ele ainda lembra de situações que o magoaram, que machucaram. Claro, evidente, foram coisas terríveis, mas que ainda martelava a sua mente de alguma forma. Mas ele não levava para o seu presente as mágoas,
as tristezas, os ressentimentos que viveu no passado. Essas coisas ele deixava para trás. Eu imagino que agora, voltando a Débora estivesse vivendo um momento de muita pressão. De um lado, um povo descrente de Deus estava agindo por eles. Por outro, um povo opressor e que não estava nem aí para os israelitas, sem contar nas responsabilidades que Débora tinha no seu dia a dia. Há pessoas que vivem de passado e de fracasso. Você precisa se libertar do passado que escraviza você e que humilha você, que fala de você como um derrotado, ou te traz lembranças de situações desagradáveis. Livre-se desse passado, guarde bem e como grande tesouro aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que diz o profeta Jeremias: traga à memória aquilo que te dá a esperança. Essa é a postura de quem vence, de alguém que está buscando a grande vitória no Senhor. Foi assim que Jesus fez. Registra as Escrituras lá em Hebreus e em tantos outros caminhos. Jesus estava sempre caminhando e conduzindo os seus filhos para que eles esquecessem do passado, da vida antiga que tiveram, mas que a partir de Jesus Cristo eles estariam vivendo uma nova vida, uma nova realidade. Para ser um vitorioso, focalize sua vida nos milagres do Senhor. Focalize sua vida nos seus grandes feitos, nos seus livramentos, no seu amor, nas suas provisões constantes. Lembre-se dos feitos dele e focalize nesses feitos para continuar a ter uma vida vitoriosa. Queridos, inicialmente, quando a gente hoje vai falar sobre ter uma vida vitoriosa ou ter uma mente vitoriosa, as pessoas focam no ser humano, focam naquilo que o homem é capaz de fazer, focam naquilo que a mulher seja capaz de fazer. Mas a palavra de Deus, ela nos diz algo completamente diferente. Ela vai dizer que aquele que é vitorioso é aquele que tem a Jesus como seu condutor, como seu salvador, como seu amigo, como seu salvador, como seu único caminho. A gente, ao trilhar esse caminho da vida, a gente vai observando muitas e muitas possibilidades. A gente vai observando muitas e muitas realidades. Porém, esses caminhos, eles nunca serão suficientes para preencher aquilo que só Jesus é capaz de completar na sua existência. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, orar pela sua vida, porque com certeza seja o momento o qual você esteja vivendo, eu tenho certeza absoluta que o momento mais importante da sua vida, que o momento mais importante da sua história não está no passado e não está também no futuro, porque se excedemos o passado, adoecemos, se excedemos o futuro, adoecemos, mas nós precisamos viver com intensidade o presente. O dia mais importante da sua vida é hoje, e é sobre o hoje, é sobre o que você precisa fazer hoje, é sobre as decisões que você precisa tomar hoje, que nós queremos que você tenha a profunda convicção de buscar, de se debruçar, de se lançar diante dos pés de Jesus. Vamos orar? Se você tem
vivido algo significativo na sua caminhada, na sua jornada. Tem sido mais fácil lembrar das derrotas do que das vitórias. Se elas estão mais persuasivas e mais pesadas do que os momentos de vitória e de alegria, eu tenho certeza de que Jesus pode transformar tudo isso a partir de hoje. Eu creio que Deus pode mudar tudo numa vez só, mas Ele pode mudar também aos poucos. A gente vê ao longo do texto bíblico que Jesus fez milhares de milagres, mas Ele também deixou de fazer alguns milagres, porque Ele quis, porque Ele não quis. A discussão não é essa. A discussão é entender o que nós precisamos fazer, que é entregar a nossa vida a Ele, independente daquilo que Ele pode me dar, porque a gente serve ao Senhor por aquilo que Ele é. É por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Se eu sirvo ao Senhor por aquilo que Ele me dá, a nossa fé, ela é pequena. Ela não vai suportar as lutas. Mas se amamos a Deus por aquilo que Ele é, nós vamos conseguir passar pelas lutas. Se você quer que eu ore por você nessa manhã, gostaria de que você pudesse se levantar do seu lugar, ficar em pé. Eu sei que isso é um ato de profunda coragem, mas eu me coloco diante de vocês como o primeiro a estar em pé, desde o momento que eu comecei a pregar, porque eu quero ter essa vida vitoriosa. Eu sei que essa vida vitoriosa não está relacionada com os bens que eu possa ter, nem com qualquer tipo de coisa física que a gente possa alcançar, mas é muito mais do que isso. É sobre a gente saber quem a gente é sobre a gente ter identidade, é sobre a gente ter certeza daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo. Eu quero orar por você, por todos vocês que estão em pé. Há mais alguém que quer ficar em pé? Eu quero orar pela sua vida, e nós vamos colocar tudo diante do Senhor. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Que bênção poder contar e ver aquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja através da vida de vocês. Amém. Há mais alguém que deseja ficar em pé? Eu quero orar por você. Nesse tempo, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com um coração confiante, com um coração na certeza de que o Senhor trará boas notícias para a gente, ó Pai. Assim como Débora encostava ali numa árvore, e ali ela falava contigo, ali ela cantava ao Senhor, ali ela escrevia coisas para o Senhor, textos para o Senhor, ali ela orientava o povo, o seu povo, e ali ela adorava e contemplava aquilo que o Senhor é. Da mesma forma, em contextos diferentes, eu e meus irmãos aqui em pé, estamos nos colocando diante do Senhor, porque nós desejamos viver a vitória que o Senhor tem para a gente. Aqui foram traçados as perspectivas que a gente precisa ter. A gente precisa ser persistente, a gente precisa ser coerente, a gente precisa ter fé para a nossa caminhada, a gente precisa, Pai, de estar mais focados naquilo que o Senhor tem colocado para a gente fazer. E por isso, Deus, eu coloco a vida de cada um no Teu altar, como se fosse
a primeira vez em que eles entregaram as suas vidas a Jesus. E assim eles renovarem a paixão, o amor, a forma de servir, toda a intensidade, ó Pai, de viver uma vida vitoriosa contigo. Nós não viveremos uma vida vitoriosa centralizada no homem, mas nós viveremos uma vida vitoriosa centralizada no Senhor, na vida do Senhor. Abençoe, por favor, Senhor, a todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão de pé, de forma corajosa, porque isso é coragem, Senhor. É algo que eles já estão trabalhando em seus corações, que entenderam a partir da mensagem e que já se direcionam a essa caminhada, a essa trajetória que o Senhor tem para cada um deles e delas, Pai. Por favor, Deus, tire aquilo que as impeçam de amar e servir ao Senhor. Tire a tristeza dos seus corações. E que se não, um dia não puder ser um dia totalmente alegre, que ele seja um dia pelo menos de contentamento, de gratidão. Porque nem todos os dias nós vivemos uma alegria total, mas nós vivemos o contentamento do Senhor. Que isso seja na nossa vida uma verdade. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida e a nossa história. Que o Senhor possa nos abençoar ainda mais nesse domingo, trazendo-nos de volta, ó Pai, para a celebração da noite, aonde teremos aqui alguns convidados que estarão louvando ao Senhor conosco. Já te peço pela vida do Lucas, ó Pai, Lucas Marçan, que estará conosco aqui. Abençoe a vida do teu filho. Abençoe, ó Pai, a todo o ministério que estará apoiando ele, que estará aqui conosco, louvando ao Senhor, todos os instrumentistas, todos aqueles que estarão conosco aqui, para que seja uma celebração linda, para que seja uma adoração completa, para que seja um tempo de alegria para o nosso coração, de regozijo, de celebrar, ó Pai. Nós não desejamos mais ser resmungadores, mas nós queremos ser aqueles que celebram tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, abençoando os teus filhos e tuas filhas no ir e vir para suas casas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter ainda uma música para acabar. A gente tem uma música para a gente finalizar, mas você pode terminar o culto cantando, louvando ao Senhor. Logo mais às 18h30 teremos uma linda celebração de adoração. Como falei na oração, o Lucas Marçan vai estar com a gente. Ele é ministro lá de adoração da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Rapaz, canta bem pra caramba. Ele tem uma dinâmica muito bacana. Uma família toda dele é envolvida com o evangelho. O pai pastor, irmão pastor também. Ele está fazendo seminário. É uma bênção, gente. Família assim é uma bênção. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a nossa vida logo mais, tá bom? Então, quero ver vocês aí logo mais às 18h30 para celebrarmos ao Senhor. E vamos finalizar de pé, vamos cantar essa graça do Senhor que diz assim: ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor. Cadê as palmas? Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Senhor deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mais uma vez. Ó, que tremenda graça. Quero ouvir vocês. Ó, que infalível amor.
tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Até mais tarde. Que Deus abençoe.